Shalom a todos. Estamos aqui de novo, né, para mais um Desmistificando. Hoje, shalom a todos, boa noite, né? É domingo agora, né? Exatamente às 19h07. Nós estamos iniciando a gravação com a Seriane, na segunda parte, Desmistificando. O propósito desse estudo, né, é justamente nós ensinarmos o básico, é nós ensinarmos aquilo que vai fazer falta para as pessoas lá na frente, se elas, já pegarem e quiserem se aprofundar, porque elas vão estar boiando, né? Elas não vão conseguir. Então nós resolvemos fazer esse programa, essa nova série, justamente para alertar sobre algumas coisas, né? E como essas algumas coisas, com certeza, elas vão estar falando diretamente, né, de onde vêm essas coisas, diretamente de o porquê dessas coisas não serem corretas, né? Então nós queremos deixar bem claro, desde agora, antes, né, de começar o segundo, né, programa, que nós cremos em Yahushua, nós cremos que ele nasceu no primeiro século, nós cremos que ele virá, ou seja, ele virá pela primeira vez. Assim como o povo Yehudi, né, o espera. Porque na primeira vez, ou seja, quando ele nasceu no primeiro século, ele não veio de lugar nenhum. Agora sim, quando ele retornar, ele estará vindo da eternidade. Isso eu já digo de antemão, que é para ninguém pensar que nós estamos virando bobo. Que nós estamos deixando de acreditar naquilo que muitos conhecem por NT. Não, nós continuamos acreditando no NT, no que aquilo que as pessoas querem que é VT. Só que nós temos consciência que elas não, uma consciência que elas não têm porque elas não estudam, porque elas estão cegas. A consciência de que a palavra está totalmente mexida. E que só mediante o Espírito de Santidade, o Arra-Kodesh, o Pai pode fazer com que aqueles que ele chama observem essas contradições, observem esses erros que levam a humanidade ao abismo. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Não. Bom, então vamos ao texto de hoje, que também é o nome do nosso estudo. Tá? O texto está lá em Aruanã, João, no capítulo 14, versículo 6. Esse é um versículo que eu até compus hino, né, no tempo que eu era cristão, utilizando esse hino, esse texto. Mas hoje eu vejo, né, como eu era cego. O texto é o seguinte, João 14, 6. Disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Será? O que você acha, Niane? Segundo a palavra, né, ele ser o caminho, a verdade e a vida, né, diante de todas as outras afirmações do nosso burro, do Criador,
né, um homem afirmar que é o caminho, a verdade e a vida fica um pouco complicado. Né? Porque o caminho é aquele que nós temos que trilhar, né, passando por todos os profetas, chegando até a Torá, que é conhecido como as antigas veredas. Então, o caminho não é uma pessoa. O caminho é uma série de estudos. O caminho é uma série de informações juntas, que nos fazem agir, porque essas informações não são rituais, não são, sabe, essas coisas que a gente vê por aí, né? Não é rodar galinha em cima da cabeça, sabe? Não tem nada disso. As antigas veredas é a forma como está escrito na palavra pelos profetas que o Pai foi inspirando. Então, jamais Yahushua iria fazer uma colocação dessa amplitude, né? Eu sou o caminho. Veja, o Pai escolhe homens, mulheres para ensinarem o quê? O caminho que vem de onde? Das palavras do próprio Pai que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Então, quando o Mashiach diz, eu sou o caminho, é para fazer com que aquela doutrina espúria, né, de Roma, que diz que o Mashiach é o Salvador, que o Mashiach morreu pelos nossos pecados. É o segundo Deus da Trindade, né? Entendeu? Então, é uma forma de fazer com que o povo engula a mentira mais suavemente. Mas, na verdade, olha, não são poucos, é a totalidade daqueles que eu começo um estudo. Quando eu chego nesse assunto, não desse versículo em especial, mas de muitos outros, né? Segundo diz os historiadores, os estudiosos, né? São mais de 20 mil erros, mas acho que tem mais ainda. É porque eles não têm a verdade. Eles vão simplesmente, né, chegando à conclusão de que tem erro por causa de cópia disso. De escritos antigos, então eles veem que tem erro. Mas não procuram a verdade também, né? A compreensão da totalidade da verdade, porque não foram chamados para isso. Então eles não, além de que não existe, né, nenhum texto antigo. O mais antigo que existe está escrito em egípcio, né? Aliás, perdão, está escrito em grego. E grego é cheio de misticismo, né? Colocaram até Platão lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ele segue dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Vejam, aqui no mesmo livro, em João, nós temos no capítulo 17, versículo 17, o que a Eliane vai ler para nós. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Mashiach é a verdade? O Mashiach é a palavra? Eu sei que tem muito cristão que diz isso, que o Mashiach é a palavra, afirma. Ele não pergunta, ele afirma. Eu mesmo ensinei em muitos púlpitos
dessa forma. O Mashiach é a palavra. Eu já cheguei a acreditar até que, por intermédio do Mashiach, que o Pai tinha criado tudo. Né? Que ele era como se fosse assim, um mestre de obras. Então o Pai falava, faça-se a luz, e ele ia lá e, de alguma forma, fazia isso. Eu já cheguei a acreditar que o Mashiach tinha morrido pelos nossos pecados. Assim como eu sei que muitos de vocês ainda acreditam. Até ler, né, que o sangue de um homem não tira pecados de outro homem. Enfim, são outros assuntos que nós vamos com certeza estar abordando, né, na sequência desses estudos. Mas como ele é Deus, santifica-os na tua verdade. Veja, ali ele está se colocando como ele sendo a verdade. Ninguém pode dizer isso de si próprio. Percebem? Isso é usurpar o lugar do Pai, porque a verdade é o Pai. Se você louva a Jesus Cristo, achando que está louvando algum jeito, você sabe, né, do que eu estou falando. É a coisa de colocar o Mashiach dentro do primeiro mandamento. E jogando o Pai fora. A cristandade toda faz isso, né? Todos os cristãos colocam o Mashiach como sendo Deus, né? Dentro da crença deles. Eu acredito assim que a humanidade, né, tenha sido... Inclusive eles colocam, é o Deus encarnado. Né? Sim, é um absurdo, né? Quer dizer, o Pai é espírita, né? Dessa forma. Então, já pensou? Hoje em dia sim, tem aí, né, os bispos, os apóstolos, os sei lá o que mais, que vem com esses papinhos, né? Outro dia eu vi um cara falando dentro da igreja, né, em cima do palco, né, porque não tem outro nome, ao lado do púlpito, tudo coisas, vocês sabem de onde vem, né? Não é de Roma não, é da Grécia mesmo. Então, as pessoas ali, né, em volta dele, todos com a mãozinha, né, de olhinho fechado, e ele com o celular, falando adivinha com quem? O Pai. Eu vi um vídeo hoje de manhã, eu esqueci o nome do cara, também não interessa lembrar, né, onde ele afirmava que ele era um profeta enviado por Yahu, ele disse Yahu, inclusive, e que ele estava ali para contar o que ia acontecer nos próximos anos. Quando eu escutei esse começo, eu já desliguei, claro. Porque, para que ficar ouvindo porcaria, né? Não que a gente vá se iludir com as porcarias que existem, né? Mas para quê, né? Então, voltando ao nosso texto, nós observamos que o Mashiach, quando diz eu sou o caminho, ele não diz a verdade é o meu Pai. Ele diz e a verdade, ou seja, ele é a verdade. E a vida. Se for raciocinar dessa forma, né, com essas palavras que puseram na boca do Mashiach, qualquer um que tiver a palavra correta, pode-se dizer que é o caminho, a verdade e a vida. E aí? Né? Como é que fica? Porque os profetas todos tinham a palavra do Pai, porque o Pai mandava, fazia com que eles fossem levar a mensagem dele. Os profetas anteriores ao Mashiach. Então, qualquer um desses poderia estar dizendo isso. Né? E nenhum deles disse.
Nenhum. Muito pelo contrário, eles temiam a Yahweh, né? Eles sabiam se colocar no lugar de servos. A gente pode observar que nos livros, né, dos profetas, eles dizem sempre assim diz Yahweh, assim, lá está escrito Senhor, né? Mas vem sempre assim no início, quando eles começam, assim diz o Criador, né? Então eles nunca se colocam como eles dizendo, ou se colocando como sendo eles, o que ia fazer, né? Tudo que estava sendo dito. Então, nós temos que entender que o Mashiach, no seu próprio ensinamento, se você conhece, né, o ensinamento do Mashiach, você vai perceber que o ensinamento do Mashiach não existe. O que existe é o Mashiach ensinando o ensinamento do Pai. Tá? É a mesma coisa do que tem pessoas na internet, né, que se acham tão inteligentes e dizem assim, não, porque o que o Sérgio ensina não tem nada a ver. O que o Sérgio ensina. Olha, gente, me perdoe, mas eu não tenho esse grau de conhecimento, nem esse grau de, vamos dizer assim, de autorização de estar ensinando qualquer coisa que seja da minha própria cabeça. E podem ter certeza que assim também foi com o Mashiach. Eu já ouvi de algumas pessoas, né, falar assim, você segue o seu marido. Eu falei, não sigo meu marido, eu sigo a palavra, ele ensina a palavra. Né? Meu marido não escreveu as escrituras, não foi ele. Então eu já disse isso para muita gente. Às vezes a pessoa, para poder, uma forma de insulto, né, para falar que assim, porque muitos dizem que não vai ser discípulo de ninguém, né? Não vou ser seu discípulo. Gente, a gente não fala uma frase sem colocar um texto bíblico. Então, essa pessoa não tem nem a capacidade de discernir nem isso. Então, uma pessoa assim eu desisto, sinceramente. Como eu desisti alguns meses atrás de uma pessoa que eu tinha chamado até para trabalhar junto comigo. Mas de repente ele virou para mim e falou assim, eu não quero ser seu discípulo. Então aqui ninguém é discípulo de ser humano nenhum. Né? A gente é discípulo do Criador, somos ovelhas dele. Por quê? Porque o que é ensinado foi a palavra que ele deixou. Vejam, meus irmãos, ser discípulo é necessário, faz parte. Porque tem que aprender de alguém. O pai deixou assim. Ele fez para que fosse assim, mas não para você ficar. Por isso que tem esse bando de gente tapada, né? Seguindo esses apóstolos, seguindo porque acha que ele trouxe uma palavra que a pessoa se deslumbra com ela. Aquele ali é o próprio Deus na cabeça dele. Não. A palavra, ela vem do Criador aqui nesse caso, né? Não no caso deles, lá só tem mentira. Então, a gente nunca pode esquecer isso. Temos que respeitar os emissários, né? Dar a devida honra, como está escrito. Por quê? Porque foi o Pai que colocou. Se você desonra um emissário, se você desonra uma pessoa que está te mostrando a verdade, você está ofendendo ao Criador. Né? Porque se ele te dá uma ordem através de alguém e você não faz, você não está insultando ou desobedecendo aquela pessoa que falou, que foi o porta-voz. Você está desobedecendo aquele que enviou a mensagem. Tem que ter essa consciência, claro. Né? E sem contar que aquela pessoa que foi enviada até ti, ou melhor, você foi até a pessoa para que ouvisse a palavra da verdade do Pai, ela também tem os seus, assim como você que vai aprender é um discípulo, é um talmidi, até para os russos, dos judeus, né? Você também. Sabe, você, outro me disse um dia, que eu disse a ele assim, veja meu irmão, se dois não estiverem de acordo, não caminham juntos, não tem como.
cada um vai para um lado. Nós vimos isso acontecer entre Paulo e Barnabé, né? Eles se dividem. Agora, o mais importante dessa lição é que, anos depois, o porquê eles tinham brigado, que era por causa de Moshe, né, e Yohanan, que é Marcos, que Barnabás queria levar Marcos com eles, né? E Shaul disse, não, eu não vou com Marcos. Marcos nos largou aí no centro de cidade, desistiu, voltou para trás. Pode falar que vocês. E foi um desentendimento deles, assim, né? Que ele não achou justo andar com aquela pessoa que já tinha pisado com eles uma vez, né? Então, não é nem assim o desencontro da palavra em si, né? O desencontro de entendimento da palavra. Foi mais uma questão deles, de ser humano, né? Uma coisa assim. Tipo, eu não vou a casa do fulano, eu não creio que ele. E mais, né, sei lá, uns 20 anos no futuro, Shaul chama Marcos para ajudá-lo na obra. Isso então nos demonstra que, além de que a obra não é de nenhum homem, nem do próprio Mashiach, nos demonstra que as pessoas dão chance, mas as pessoas não as aceitam. Aí eu não posso fazer nada. Shaul, depois de quase 20 anos, lembrou de João Marcos e chamou ele para ir lá. Quer dizer, o cara que fez com que ele e Barnabé tivessem aberto, né? A mesma coisa ocorre, né, com Pedro, Kefa, em relação a Shaul. Porque Kefa começa a marcar bobeira, né, a pisar na bola, e Shaul vai e dá uma resposta a ele no meio de todos. E Shaul ainda põe assim, fiz questão de jogar-lhe na cara o erro no meio de todos. E depois nós lemos lá na carta de Kefa, ele saudando a Shaul, dizendo que, pela inteligência de Shaul, pelo grau de conhecimento, pensa, um era analfabeto, o outro era um doutor. Que então Shaul escrevia com palavras que eram difíceis de entender e que por causa disso muitos a deturpavam para o seu próprio mal. Então veja, eram palavras difíceis, porque o pai passa o ensinamento. Agora, aqueles homens que escreveram não ouviram do pai. Eu vou, né? Eles tiveram, absorveram, né, por intermédio do Espírito de Santidade. Vai dar a compreensão, né? Assim, e as palavras a gente usa aquilo que tem de conhecimento. Bom, e ele termina dizendo que há a vida. O mais pesado de tudo. Ele é a vida. Eu vejo assim. E ainda diz, ninguém vem ao Pai. Quer dizer, quem vem ao Pai? Ir ao Pai significaria ir para o céu. Né? É o Pai que vem a nós. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele tornou-se aí, com essa fala, a pessoa mais importante
Por isso que a cristandade o tem como a pessoa mais... A cristandade evangélica, né? Porque se você for pegar os criadores do cristianismo, para eles é Maria. Né? Eles só transformaram Jesus em Deus, o Jesus que eles mesmos criaram. Não existia uma mãe de Deus. Né? Para poder ser a rainha do céu. E eles oferecerem bolos para ela. Se você já deu alguma vez a Bíblia, você sabe quem fez isso também. Nosso próprio povo. Bom, já estaria explicado, né, se as pessoas tivessem pelo menos um entendimento mediano. Mas como não tem, nós vamos prosseguir. Observem, João 14, 6, nós lemos: Disse-lhe a Yoshua, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João, antes de ter essa anotação, será que João era caduco? Ou será que o Mashiach mudava de ideia todo dia? Nós lemos assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me ungiu, acho que ele tem razão, se o Pai que me ungiu o não trouxer. E eu, aí sim, o Mashiach, o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? É nas proximidades do dia que ele chega. E não é o último dia, é o primeiro da próxima etapa. Então observe bem esse texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me ungiu o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Onde está o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, aqui nessa segunda frase. Veja, ele está dizendo, ninguém pode nem sequer ir até ele, ou seja, essa palhaçada de aceito Jesus Cristo, essa palhaçada de, sabe, ninguém pode. Não pode nem reconhecê-lo como alguém que o Pai, né, colocou ali para ensinar alguma coisa. Por que isso? Porque ele é um emissário, ele não é Deus, ou Ru, que Deus é Zeus. Mas aí é para a sua frente. Então, em João 6,44, ou seja, em 8 capítulos antes, Yahuanã anotou isto e coloca como dito pelo Mashiach. Aí, 8 capítulos à frente, nós encontramos o Mashiach contradizendo tudo o que tinha dito. Lá atrás, antes de ter essa aberração, no mesmo capítulo, no João 6, ali ele vai ler para nós, quer ver o que o Mashiach diz? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por isso eu vos disse. Por quê? Porque aqui já é o capítulo 6, no versículo 65 e 66. E aquele que nós acabamos de ler, né, era no 64. É o 44, né? Então ele já tinha dito. Mas o orgulho, assim como hoje em dia, das pessoas, passaram a perguntar, como assim? Quer dizer que se o próprio Criador não permitir que uma pessoa chegue até esse homem, é que vocês esquecem que ele era um homem, né? Só homem. É só homem, 100% homem, tá? Vocês esquecem que
seria uma afronta. Seria a mesma coisa que eu, como ser humano mortal, dizer, olha, se o Pai não permitir, ninguém vem a mim. Mas eu digo, não que se o Pai não permitir, ninguém vem a mim. Todo aquele que chega até mim, eu creio que o Pai o enviou. Porque nos dias que nós vivemos, alguém se interessar em andar na contramão é difícil. A menos que o Pai o traga. E assim mesmo, a gente descobre que o Pai também nos prova. Na palavra está escrito que muita gente, sem o saber, hospedaram emissários, anjos. E também no sentido de que a verdade tem que ser dita. Independente da pessoa, se ela vai crer, seguir no caminho ou não. Todos têm que saber, né? Tem que ser mostrado a todos. Então, tá aí. Todo mundo... Às vezes a gente pensa, poxa, mas a pessoa veio até aqui, né? Ou pela internet, e ensinamos, e depois foi embora e ainda se virou contra nós. Mas tinha que ser assim. O Pai queria que a gente fizesse, né? E mostrasse para a pessoa todo o ensinamento. Agora, se ela vai seguir, ou talvez se ela vai seguir daqui 1 mês, 2 meses, ou daqui 1 ano, como tem gente que retorna, né? Daqui 1 ano, a pessoa aparece, eu estou aqui, né? Uma coisa assim. E caminhando aos poucos. Também não posso afirmar nada, se está caminhando direito, se está caminhando mancando, ou o quê, né? Então a nossa função, o que o Pai faz é trazer as pessoas até nós para que seja dito a verdade. O resto não é conosco. Observem que no 66, né, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Observe, meus irmãos, tem muita gente tão orgulhosa, tão burra. Eu acho que eu associo a pessoa ser orgulhosa com a burrice que ela tem. Observem bem, discípulo, talmidi, em hebraico, significa aluno. Não significa alguém submisso àquela pessoa, não significa alguém que tem aquela pessoa como Deus. O próprio Eliá, o profeta, ele criou uma escola para profetas. Se você está achando que eu falo besteira, leia a Bíblia. Eu sempre digo. Vocês acham que tudo é besteira porque vocês nem sabem o que está escrito. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Pelo orgulho. Quer dizer que eu só posso ir até aquele cara ali se o Pai me levar? Eles já estavam lá, né? Significa que o Pai já tinha levado, era um motivo de alegria para eles. Poxa, eu estou já aqui, né? Ouvindo as palavras. E não se conscientizaram disso. Mas pode ter certeza que muitos deles não foram levados pelo Pai. Eles estavam ali usurpando. Eles estavam ali já com o pensamento da cristandade de hoje. Eu aceito Jesus Cristo. Ou só de olheiro, né? Entendeu? O curioso está cheio, né? A curiosidade não é má. A curiosidade é uma coisa boa. Mas se não passa disso, não acontece nada. Amanhã ou depois você vai dizer tchau, sabe? Ou nem vai dizer tchau, como fazem alguns picaretas. A maioria. Bom, aí para ficar mais gostoso, né? Nós lemos no mesmo livro de João, no capítulo 15,
Ou seja, no capítulo após aquela aberração, ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, ou seja, cresçam no conhecimento. Cultive os 7 espíritos, né? Os 7 frutos do Espírito. E o vosso fruto permaneça, ou seja, não adianta nada você descobrir, o Pai te dá, você passar a viver de acordo com a vontade dele. E dali a pouco você vê uma porcaria qualquer e você se ilude e dá as costas ao Pai. Porque quem dá as costas a mim ou a minha esposa não está dando as costas a mim ou a minha esposa. Eu, pelo menos, não me sinto assim. Eu quero é que se dane. Enquanto a pessoa me parece ser uma pessoa escolhida, chamada, eu estou aqui presente e procuro ensinar tudo aquilo que o Pai me ensina. Mas a partir do momento que a pessoa demonstra que ela não é nada, que ela era uma prova, aí a coisa muda, entendeu? Aquele que me parecia santo se torna sujo. Então, observem novamente. Não me escolhestes vós a mim. Como é que esses pastorzinhos ficam aí? Não, porque eu vou converter tal pessoa para que ela aceite Jesus Cristo. Olha, escutem bem isso aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tudo é o Pai quem dá, né? Quem dá. Nas outras palavras. E lá atrás, Ele é tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o Deus Ele é o próprio. cristão. Entendem? E tem muito mais coisas dele dizendo que tudo é o Pai, o Criador, do que aí o pessoal se apega a um textinho, né? Não, é porque eles só leram aquele. É porque os lobos da cristandade só passaram aquele, eles não se dão o trabalho de ir lá e ler as escrituras. E aí nós temos aquele que nós já vimos agora, né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Que já tira fora, né? Pode passar uma tinta preta em cima desse versículo aí, né? O caminho não é adorar e aceitar Jesus Cristo, né? O caminho é um modo de vida que é ensinado desde Gênesis até Apocalipse. Tá? Lógico que tem os erros, nós já falamos aqui. Então, é um modo de vida que o Pai coloca no teu coração e você assume aquilo e vai seguindo, praticando tudo que está ali, né? Tudo que é ensinado e requerido de você para praticar. Porque o Pai não ensina tudo de uma vez, Ele vai te mostrando o caminho e você vai trilhando. Ah, agora é por aqui, é por ali, faz uma curva, né? E assim por diante. Então, o Mashiach seguiu a palavra, assim. Ele é nosso exemplo. Mas nós não podemos colocá-lo como sendo, né? Como a cristandade colocou na cabeça das pessoas, que aceitou Jesus, está pronto, não precisa fazer mais nada. Não, gente. Vocês falam que ele é o mestre, ele é o Deus de vocês, ele é isso, ele é aquilo, mas ninguém pratica uma palavra do que ele falou. Nem sabe o que ele falou. Né? Só sabe falar que aceitou Jesus, parei de beber e de fumar e vou na igreja no domingo. E aí?
eu vou no culto, eu vou no... Como fala? Vou pro morro fazer. Pro morro orar, vou pro monte, né? Vai pro monte orar. Sabe quem E que ia acha que tá tudo certo. Sabe quem que ia pro monte? Não eram os seguidores do Mashiach. Eram os Yashuru do norte. Porque quando eles se separaram, eles ficaram sem o templo. Então, Jeroboão, né, que foi o primeiro... É líder da tribo do norte. Das tribos, né, as 10 do norte, ele foi o primeiro rei. Ele instituiu, então, porque o povo estava todo alegre, porque estava liberto, né, da ganância do sul, e de repente o povo começa a sentir falta de ir ao templo, a sentir falta dos sacrifícios, né? E aí ele institui, então, que a adoração devia ser feita no morro. E você, cristãozinho, você vai para o morro. E ele só não permitiu que o povo descesse por medo das pessoas mudarem de ideia e começassem a se unir novamente a Yerushalayim. Sendo que isso, quem separou foi o pai. Então, já começou tudo errado. Então, jamais hoje o povo está disperso aí, por toda a terra como castigo. Mas igreja nenhuma tomou, o povo continua sendo o povo, tá, gente? Tá. Não existe igreja nas escrituras. A não ser na tradução dos romanos e gregos. Lê para nós isso. Agora Eliane vai ler a Ruhanã, no capítulo 7. Veja, eu não quis sair do livro de Ruhanã até certa parte do estudo para mostrar que no mesmo livro, não é pegando aqui, ali, lá, no velho, no novo, né? Não, no mesmo livro. Tá? Então vamos lá, Eliane. Yahuanã, João 7, 15 ao 18. E os Yahudim maravilharam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Yahushua lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me ungiu. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Hu, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Como que alguém que diz que a doutrina que ele ensina não é dele, poderia, alguns capítulos à frente, dizer que ele é a verdade, o caminho e a vida? Pensa aí, tá? Bom, e para encerrarmos, né, eu escolhi alguns textos que eu acho assim que são mais simples, né, para o Nécio entender. Por exemplo, em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ele diz o seguinte: o Pai diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahu, faço todas essas coisas. Onde está o Mashiach? Onde está a Virgem Maria? Eu, Yahu, faço todas essas coisas. Entendem? Tem alguma dúvida? Aí eles vêm e camuflam com a palavra intercessão, né? Intercessor, intercessora. Se justamente o Mashiach morreu no madeiro, foi para que nós não precisássemos mais de um sacerdote. Você não sabe disso, né? Eu tenho a impressão que não, porque senão você já estaria fazendo o que é correto, né?
Observe outra coisa, né? Eu também fiz hino sobre isso. No tempo que eu era cristão, é claro. Yahú diz, né, em Oséias 2,16, ele diz assim: e naquele dia, diz Yahú, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor, que seria meu, como é que chama? Baal. Que a palavra senhor em hebraico é Baal. O mesmo som do nome daquele Deus inventado, né, pelos babilônios. Então ele diz, naquele dia diz Yahú, tu me chamarás meu marido. Ou seja, por que ele, sabe, em toda a palavra nós vemos que o povo de Yahú é considerado como uma virgem. É considerado como pura. Porque ele se coloca como sendo o marido do povo dele. E a cristandade diz que nós somos a noiva de Jesus Cristo. Eles substituíram, né, o Deus deles, ainda bem, por Jesus Cristo. Entende? O Deus encarnado. Deus encarnado. Vocês entendem? Eu fico triste, sabe? Porque é tão fácil de entender e as pessoas se perdem, né? E ainda fazem milionários aqueles que os enganam. E a gente passa até fome falando a verdade. Então, meus irmãos, eu acho assim que se alguém que assistir isso tiver um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de leitura da palavra, já vai ser bastante para ele sair dessa porcaria, sabe? De cristandade, Babilônia. E aí, diga alguma coisa? Gente, fica assim, né? As escrituras, na própria escritura está dito, né? Conheça tudo, retenha o bem. Até a própria Bíblia, esse livro que nós temos na mão, nós temos que conhecer o bem e reter o bem, né, que está nele. Porque nem tudo é bem. Foi deturpado? Foi. Se você tem o Criador como seu guia, sua vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, você vai ser forte o bastante para entender isso e seguir em frente. Não vai ficar que nem esses aí, vou deixar o Novo Testamento. O Novo Testamento não presta. Porque o machismo existiu. Então, não adianta seguir por aí. Isso aí já é o pai te tirando fora, tirando o seu castiçal do lugar. Né? Você no máximo, Júlio. Então, reflita bastante sobre isso. A palavra toda é proveitosa para redarguir, para ensinar, para fazer justiça. Entendeu? Toda a palavra do Criador. O que foi adulteração, o Espírito nos mostra, nos dá discernimento para identificando. Por isso que estamos fazendo esse trabalho agora dessa forma. Porque tem muita gente que estuda outros estudos e até entendem, mas se apegam a coisinha por quê? Porque tem todas essas mentiras, esses mitos no coração ainda e que não conseguem compreender. E nem sabem que é por isso que eles não conseguem seguir adiante. Então a gente, percebendo isso, estamos mostrando. Agora, se mesmo assim não enxergar, aí é com o Pai e vocês, né? Porque sempre é assim, é Ele que faz ver ou não ver. Então eu desejo ótimos dias aí para frente para todos, né? E até o próximo Desmistificando. Bom, meus irmãos, hoje é dia 12, já acabou o dia 12, aliás, já estamos no dia 13 no mês solar, né, no mês 9. Na quarta-feira pagã vai ser nosso Shabá, começando na terça. E eu vou, se o Pai permitir,
eu vou colocar no ar este vídeo, esse estudo, até quarta-feira de manhã. Ok? Ou seja, até o dia 15 do 9, lua solar, onde estaremos celebrando o Shabat da lua cheia. Shalom, espero que tenha sido de serventia para alguém. E lembre-se, nem eu nem ela ganhamos nada se você acreditar no que o Pai fala. Shalom.